Aleluias. 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 Irmãos, eu quero compartilhar rapidamente o contexto que Esdras e Neemias viveram após o exílio babilônico, né? Quero só dar uma passada rápida nisso, mas hoje nós vamos falar sobre construção de templos, né? Por incrível que pareça, essa história do IPTU e do terreno, e que nesse ponto eu confesso, não conheço o contexto, tá bom? Para não ser pretensioso. Mas hoje eu vim focado em falar sobre construção de templos. Obviamente não templo físico, né? Não estou me referindo a um lugar que um terremoto, uma chuva, que o ladrão pode quebrar as portas e a gente chegar aqui domingo que vem e não ter mais nada, sim ou não? Pode cair um avião, igual o avião da TAM caiu no prédio do Correio, se eu não me engano, naquele período. Tudo pode acontecer. Tanto com um prédio, como tudo pode acontecer comigo. Eu posso entrar no carro e não existir mais daqui, enfim. Posso estar aqui ministrando e infartar, eu ter um AVC, tudo pode acontecer. Não existe nada, exceto a palavra de Deus, que não pode ser alterada, mudada, e que ela já está predestinada ao seu propósito. O restante, tudo está em movimento. Tudo está sujeito a tudo. Muito sobre essa construção de templo, essa construção de vida e a construção eterna de Cristo em nós. Esse é o foco de hoje. Mas para a gente conseguir entender essa construção, eu acho que é importante lembrá-los sobre um período que Israel viveu, né? Então, se nós lemos o livro de Esdras e o livro de Neemias, que acredito que boa parte de vocês já viram, obviamente o Antigo Testamento é muito rico, né, do ponto de vista histórico, então naturalmente a gente começa a confundir nomes, endereços, não é isso? Datas, então por isso que eu acho que é importante a gente relembrar o que Israel viveu pós-exílio. E para a gente falar do pós-exílio, nós temos que lembrar por que Israel foi parar no exílio. Por que Israel foi tomado por Nabucodonosor, o principal rei, é como se ele fosse hoje ou o Trump ou o Kim Jong-un da ocasião. Eram pessoas com alto poder bélico, né? Armas, exércitos. E por conta da obstinação de Israel, e isso nós podemos enxergar muito bem a partir dos juízes ali, depois lendo Jeremias e Isaías, a gente entende que profetas passaram anunciando para o povo de Israel: volta para Deus, inclina o seu coração ao Senhor, lembra do que Ele fez lá no passado, lembra da promessa de Abraão. E esses profetas, eles lembravam o povo atual do passado e apontavam um futuro. Então, uma coisa para mim é muito claro: por que nós, independente se o nosso passado é bom ou ruim, por que nós gostamos tanto do nosso passado? Porque é a parte da nossa história que nós conhecemos. Por isso todo mundo tem um grau de saudosismo dentro de si. Ah, mas na minha época, naquela época, ora, na minha época é hoje, eu estou vivo, eu estou aqui, a minha época é hoje, não existe a minha época. O que era a minha época? Eu poderia falar da minha época de bebê, de criança, de adolescência, e te falar o que eu vivi naquele momento, mas me referir a uma possível época na qual tudo foi bom, como se hoje eu não tivesse a oportunidade de viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para mim. Então esses profetas lembravam a Israel de tudo aquilo que Deus tinha feito no passado e condenavam o momento presente de obstinação, de endurecimento de coração. O coração do povo de Israel, o coração desses hebreus, que até então não eram judeus, eles passam a ser judeus aqui, Esdras e Neemias. Esses hebreus estavam duros, perdidos, sem referência. Eles não se lembravam mais de Deus. Eles tinham vivido o auge com Davi. Salomão vai e o auge das batalhas, aí eles vivem o auge do templo com Salomão. Salomão morre e os seus filhos se dividem, basicamente, e aí é o período do exílio. É quando o rei Nabucodonosor vai e vê a fraqueza de Israel e por conta de uma batalha ganha e leva o que a gente conhece como Sadraque, Mesaque, Abidnego, leva esses caras embora.
Leva Neemias, leva Esdras. Israel ficou limpo, ficou zerado, não tinha ninguém. Uma meia dúzia de gato pingado que talvez conseguiu se esconder. Mas eles já não tinham mais governo. Aí você pode repetir comigo? Israel ficou sem governo. Israel ficou sem cultura. E Israel ficou sem provisão. Nabucodonosor leva, literalmente, tudo que eles tinham de comida, ouro, prata. Leva toda a cultura de Israel, porque para Nabucodonosor, sendo uma cultura pobre, miscigenada, misturada, era muito importante saber como que uma cultura milenar, que era o caso dos hebreus, tinham permanecido até ali, livres de doenças, crescendo. Nabucodonosor queria fazer uma espécie de estudo com o povo hebreu. E há uma narrativa, agora não me lembro se é em Lamentações, que Jeremias fala que eles eram levados como animais. Eles tinham argolas, o povo, as pessoas, os crentes atuais daquele período, foram levados com argolas de ferro no nariz, aprisionados em correntes. Sendo que profetas passaram por ali dizendo, volta para Deus, acaba com essa obstinação do seu coração. Se você se arrepender, acontecerá isso. Se você olhar para o Senhor, acontecerá isso. Lembra das benfeitorias do Senhor. Então, por falta de aviso, não foi. E de repente Israel, que era literalmente os queridinhos do mundo. Certo? Porque se a gente considerar essa guerra de deuses, podemos falar da China, país milenar, mas quem é o principal deus chinês? Não tem. Então, todo mundo conhecia a fama desse grande Deus, eu sou, Yahvé, o mundo inteiro. E esse Deus escolheu um povo específico, deu um nome, deu RG, deu identidade para esse povo. A gente, quando tem igreja cristã, né, nós falando de nós, uma piadinha interna, toda vez que falar, vai vir um pregador americano, a gente sempre pensa que é o... Ah, ele é americano? Então necessariamente ele é uma meio que cópia do Billy Graham, né? Ele vai vir, vai ser uma noite de avivamento e vai ser incrível, porque a gente tem isso na cabeça. Os primeiros pregadores americanos que viam, e Power of Lord, caiu para um lado, e Power para não sei onde, e Power, eu nem sabia o que era a palavra Power. De verdade. Então, o judeu daquele período, o hebreu, ele era basicamente um americano para a igreja evangélica. Ele era a nata, o suprassumo de tudo. Deus escolheu esse povo é querido. E de repente esse mesmo povo querido, que era lá as Barbies de Jesus e os Ken de Jesus, cara, estavam sendo carregados pior que bicho. Essa é a condição humana. Toda vez na qual nós perdemos o olhar de Jesus, nós e o bicho, não tem diferença nenhuma. Então o povo vai, passa esse período longo, se não me falha a memória, de 70 anos, agora eu não tenho muito claro. O cérebro está mandando essa informação aqui, eu estou falando, mas nem eu estou confiando muito nela, tá bom? Mas se eu não me engano, foi 70 anos que eles ficaram no cativeiro babilônico. Retornam desse cativeiro, e quando eles retornam, é a partir daí então que a gente entra. Ok? Eu acho muito interessante, e eu vou ler com vocês Esdras capítulo 3, finalzinho do 2 para o 3. O contexto aqui é o seguinte, eu vou ler o capítulo 2 de Esdras, versículo 64, em diante. O livro de Esdras, capítulo 2, versículo 64, diz assim: Toda esta congregação junta foi de 42.370, fora os servos e suas servas, que foram 7.337. E tinham 200 cantores e cantoras, 700 cavalos e 36 mulas, e 36 mulos, 245 mulas, e os seus camelos na conta de 435. Os jumentos eram de 6.620, e alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém,
deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Então, esse período do versículo 64 ao 68, ele está falando a quantidade de homens, mulheres e crianças que vieram, basicamente 50 mil pessoas retornaram do cativeiro, trazendo essas descrições de quantidades de camelos, mulas, cavalos, etc. Tem uma outra descrição aqui sobre a quantidade de ouro, prata, bronze que eles também ofertam, mas é importante dizer que ele termina o versículo 68 dizendo para restaurarem a casa no seu lugar. Para ficar muito claro isso, repete isso comigo. Para restaurar a minha casa no meu lugar. Ok. Os primeiros versículos do capítulo 3 são importantíssimos para a gente entender isso. E ele diz assim, Esdras capítulo 3. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já na cidade de Jerusalém, automaticamente, ajuntou-se o povo como diz aí? Como um só homem em Jerusalém. Então, essas 50 mil pessoas, fora a quantidade de bens e animais que eles traziam, eles juntaram tudo isso num mesmo lugar, como um só homem. Eles não se apresentaram diante de Deus às suas próprias causas, mas eles identificaram um propósito maior que o deles, abriram mão das necessidades pessoais deles. Ora, lembrar que esse povo tinha sido levado escravo numa das piores condições humanas. Muitos desses novos hebreus tinham nascido na Babilônia, então eles nunca tinham pisado em Jerusalém. Eles podiam muito bem voltar e pensar em construir sua própria casa. Era uma cultura totalmente agrária. Eles eram agricultores, boa parte deles. Agricultores, artesãos. Eles podiam voltar e falar, eu vou fundar meu próprio negócio, minha casa do artesanato. Eu vou lavrar minha roça. Eu vou sustentar minha família. Que Deus é esse que me levou para o cativeiro? Porque esses caras não sabiam que os pais deles tinham pecado até não querer mais. E ele só estava nascendo num cativeiro por conta dos pecados dos próprios pais. Quando eles voltaram, eles deixaram as suas próprias causas e focaram na causa de um Deus que queria novamente habitar aonde ele tinha habitado no Templo de Salomão. Consegue entender isso? Deus queria revisitar de uma forma coletiva aquele povo que se congregava no mesmo lugar, como? Restaurando o templo. Entra em vigor aqui um personagem fortíssimo que é Zorobabel. Ele é o cabeça dessa reconstrução. Mas eu quero ler o último versículo com você. Você pode só ouvir se você quiser, que aí já estamos em Esdras, no capítulo 8. E ele diz assim, ele traz toda a genealogia ali, né? Ele vem falando de quem veio, quem não veio, quem eram as famílias. E até aí normal, porque eles precisavam voltar a buscar essas referências genealógicas, sabe? Porque isso tinha se perdido. Lembrar que esses nomes, Sadraque, Mesaque e Abidnego, por exemplo, não eram os nomes deles. Então Nabucodonosor ressignificou nomes também. Então durante esse período de cativeiro eles perderam a identidade. Durante esses períodos de longa crise, onde nós perdemos a nossa identidade, quando o Senhor nos chama pelo nome, a gente não consegue nem corresponder, porque a gente não lembra nem nosso nome mais. A gente já não sabe mais nem quem a gente é, o que a gente sonhava quando era moço, para onde a gente está indo. Tudo que eles viam era dor, caos, pressão. Não tinha uma outra visão a não ser isso. Então uma das primeiras coisas que eles fazem é ressignificar as famílias, ressignificar a identidade e reafirmá-los agora não mais como hebreus, mas como judeus. Quando nós vemos um povo que passa pelos massacres que passaram, como os judeus na mão de Hitler, os judeus poloneses em Varsóvia, você fala como um povo é tão resistente. Esses caras foram forjados no fogo, meu irmão. Eles são forjados e com plena consciência de quem eles são. Eles não têm nem a revelação de Cristo. E já são dessa forma. Imagina esse povo com a revelação de Cristo. Viram uns monstrinhos.
vira uns Pokémon, vira uns trem que eu não sei te dizer o que vira. Tudo isso por conta da consciência de quem são como povo escolhido. Então eles começam a ressignificar os nomes, e especificamente o versículo... Deixa eu só achar aqui. No capítulo 8, eu só não vou gastar muito tempo porque eu estou no contexto, mas ele fala que aqui eles se santificaram como um só homem. Então a primeira coisa é, no capítulo 3 eles se reuniram como um só homem. Em algum lugar do capítulo 8, que eu estou batendo o olho aqui, é um capítulo extenso, eles falam que eles se santificaram como um só homem. E esse santificar é alinhar-se com o mesmo plano. Para pensar, o que é a santificação de Deus nas nossas vidas? Obviamente que por conta de um legado católico, a gente sempre teve a questão da santidade atrelada à sexualidade, sim ou não? Fulano tem uma vida santa, quer dizer que ele tem uma sexualidade equilibrada, saudável. Mas santidade é um conceito muito mais amplo, que é ter a impressão daquele que é santo em mim. É como se santo é o pé de mexerica, santidade é uma mexerica. Consegue entender? É o fruto do santo. Então, viver santidade e santificar-se é permitir que Deus imprima o seu caráter, que é santo, em mim como homem, em você como mulher. Esse é o processo de santificação. De que a tua vida, dia após dia, vá recebendo pequenas mexericas santas, pequenas doses. Esse é o processo de santificação diária. Então o povo não só se reúne como um só homem, se ajunta, vamos lá porque todo mundo está indo, todo mundo é hebreu, agora todo mundo é judeu e vamos lá todo mundo. Não, todo mundo se ajunta e começa a perguntar, ok, o que Deus tem para nós? Qual é o propósito? E eles começam a se alimentar dessas partículas de Deus. Ao ponto que isso começa a modelar o pensamento. A cabeça deles estavam completamente destruídas por conta do período que eles ficaram no exílio. Então o papel dos sacerdotes é voltar a dar a identidade. E o papel de Deus é afirmar a autoridade. Voltar a declarar a autoridade dele sobre aquela plataforma que o homem criou. Então quando você sai da tua casa e vem para um lugar como esse, você está criando a plataforma. Você está criando a oportunidade de Deus fazer o que ele tem que fazer. De Deus imprimir a vontade dele em você. Óbvio, peguei um exemplo muito amplo, que é vir à igreja. Mas todas as vezes que você resolve obedecer a Deus, que você tenha com Deus, o prazer de Deus é afirmar a autoridade dele em cima dessa plataforma que você criou. É como se nós preparássemos o terreno e Deus me desse a semente, me desse a água, a condição de lavrar aquilo. Cultivar aquilo. Então, concluindo esse contexto, Israel consegue construir um templo muito menor do que foi o templo de Salomão. O templo de Salomão foi um negócio absurdo, não estou falando daquele que está aí no centro de São Paulo, né? Tem um lá, não é isso. O templo de Salomão, de fato, ali instituído por Deus, né? Ele era algo... Eu tive um professor de teologia que ele falava, pensa na Disneylândia hoje. Agora pensa numa criança quando chega na Disneylândia. Era as pessoas diante do templo de Salomão. Não existia uma obra mundial com essas características. Consegue entender? As pessoas viajavam do mundo conhecido inteiro para visitar esse templo. Então, aquele povo que antes tinha sido um pavão, agora o máximo era uma galinha. Só que uma galinha alinhada, entende? Era um povo que parou com aquelas frescuras de alguém que estava vislumbrado com as pedras, com a característica das madeiras do templo, no qual o próprio fundador já tinha se prostituído, construído, né? Salomão, não foi isso que aconteceu com ele?
ele já não tinha buscado uma mulher fora do povo de Israel, já não tinha construído um templo para os deuses dessa mulher. Ou seja, a mesma mão que fez algo espetacular para Deus, foi a mesma mão que fez algo espetacular para o capeta. As mesmas mãos. Não foram mãos diferentes, foram as mesmas mãos. E não só isso, mas todo o processo custou muito caro para Israel. O exílio foi algo que custou muito caro para Israel. Se você sentar para conversar com um judeu que conhece a sua história, ele vai te contar do exílio até hoje chorando. Ele pode ser um jovem de 15, 20 anos, mas isso é tão forte para eles, mas tão forte, que é capaz dele contar sobre Hitler e ficar tudo bem. Mas quando chega no exílio, esse cara chora. É a parte da família, a história da família que todo judeu gostaria de literalmente virar a página e fingir que não aconteceu. Então esse povo, acredito que agora mais maduro, mais calejado e mais focado, chega a uma conclusão. Precisamos reconstruir o templo. Não temos o mesmo ouro, as mesmas madeiras, a mesma condição financeira de Salomão, mas aquilo não importa. Importa que agora nós nos congreguemos. Que nós como um só homem nos alinhemos diante de Deus. Que como um só homem nós nos santifiquemos e avancemos. Esse é o foco. E aí Neemias já tira um pouco o foco do templo e vai falar sobre a reconstrução das muralhas. Que com uma mão eles trabalhavam como pedreiro. Ou seja, com uma mão como aqueles que oram, como aqueles que jejuam, como aqueles que se dedicam ao serviço ministerial, mas com a outra mão a espada. Então, homens artesãos, eram homens da comunidade agrícola, mas que quando precisaram pegar na espada, eram maiores do que os valentes de Davi. E vale lembrar que esse período da reconstrução, Israel já não tinha mais um exército. Se você fizer uma contagem muito simples, a gente falou aqui de aproximadamente 50 mil pessoas retornando do exílio. O exército de Davi era muito maior. Se você voltar um pouquinho mais para trás, lembra lá de Gideão, que ele acaba no final de tudo indo para a guerra com 300 homens. Mas o valor de homens, só de guerreiros que ele tinha, era muito maior que isso. Então Israel, irmão, volta só o caco. Volta só o cavaco. Esse é o contexto da mensagem. Nossa, parece nada bom esse contexto, né? Sim ou não? Pesado esse contexto, não é? Mas a boa pergunta é: quantos de nós, como pessoas, como humanos, já não nos vimos só o cavaco? Destruídos por dentro. Diante de Deus, sem saber para onde ir, o que fazer, o porquê estamos vivendo o que estamos vivendo. E por em determinadas situações. Quantos de nós e por quantos anos não vivemos cativos? E muitas vezes cativos disso daqui, ó, que está dentro da nossa própria cabeça. Se nós cremos que Jesus veio para trazer as boas novas, necessariamente não podemos viver em cativeiros. Se nós acreditamos que a morte de Jesus foi para me trazer a verdadeira liberdade, inevitavelmente eu não posso viver preso. São duas coisas que vão na contramão uma da outra. E o que parou Israel, o que tirou Israel dessa condição, não foi um tempo de Deus na vida de Israel. Foi uma decisão de Israel. A única coisa que pode tirar você de um cativeiro mental, emocional, é você mesmo. Se você observar em Apocalipse, a descrição de João que ele fala acerca de Jesus: eis que estou à porta e bato. Ou seja, há uma pré-condição na qual o homem precisa decidir abrir a porta. Isso precisa necessariamente ser um ato voluntário. É como se Deus quisesse te entregar uma Ferrari. Só que para ter a Ferrari você tem que abrir a garagem da sua casa. Há uma condição, e aqui eu não estou falando de graça. Para a graça não há condição, mas para o recebimento disso,
necessariamente há uma condição. Tem que haver um momento da sua vida, da minha vida, onde nós precisamos decidir para onde estamos indo. O que nós estamos construindo. O porquê fazemos o que fazemos. Porque senão, irmão, a gente é como um carro com freio de mão baixado, em ladeira, abaixo, sem freio. É como um carro desgovernado. E isso é a condição do humano. Foi a condição de Israel, mas essa é a minha condição, essa é a sua condição. Se não há governo, se não há identidade e afirmação de autoridade, nós nos perdemos ladeira abaixo. Então repete isso comigo: se não há governo, se não há identidade e se não há autoridade, eu sou um carro ladeira abaixo. Porque essa é a condição do humano. Não é a condição do fulano A, do B, do C, do D. Essa é a condição humana. Abre para mim, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vem fazendo algumas afirmações sobre os fundamentos da fé cristã. E não os fundamentos da igreja como templo, como estrutura, mas os fundamentos da vida cristã. Ou seja, a vida cristã nasce a partir de que ponto? Vou te dar um exemplo. O fundamento do pé de mexerica, o que é? A terra. Diferente do minério, por exemplo, ou do pré-sal lá da Dilma, que está muito lá para baixo. Okay? Então o fundamento do pré-sal, vou pegar um exemplo, não é a superfície, sim ou não? É um negócio que eu nunca nem vi, não sei nem o que é, parece orelha de freira, né? Alguém falou que existiu, mas a gente nunca viu. Está lá embaixo de tudo. O fundamento do pé de mexerica é a terra, é aquilo que está na superfície. Então Paulo vem falar sobre fundamentos da fé cristã. E aqui necessariamente ele está falando de construção e de templo. A partir do versículo 10, do capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo faz a seguinte afirmação: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica ele, porém, cada um veja como edifica a própria casa. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. O qual é? O qual é? Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Versículo 13. Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará por que está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um e o propósito, logo o fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre esse fundamento, a edificou. Esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será via como através do fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus vós sois, e sois sagrado. Olha que perfeita essa descrição. Paulo está falando, se você quer ser igreja, você precisa ser templo. Aqui na minha versão está santuário, mas talvez na tua esteja templo, é isso? Versículo 16. É isso? Templo, né? Santuário. Alguém fala outra coisa aí? Templo, né? Então Paulo está falando, para a gente começar a falar de fé cristã, de vida cristã, a primeira coisa que você precisa entender é que vocês são templo. E ele fala, para construir esse templo, você tem a opção de fazer isso com ouro, prata, bronze, ele menciona, deixa eu ver. Pedras preciosas, madeira, feno e palha.
Então ele está falando o seguinte, que entre todos nós aqui, existem pessoas que estão construindo a própria vida com ouro, com pedras preciosas. Mas nós, nesse mesmo lugar, nesse mesmo ambiente, mediante essa mesma palavra, existem pessoas construindo a própria vida como feno, como palha. E ele está falando, mas ainda assim fica tranquilo, porque você vai ser salvo. É essa a afirmação de Paulo. Se você observar aqui, versículo 14. Se permanecer a obra de alguém com a qual o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá ela dano, mas esse mesmo será salvo. Então, Paulo não está falando de salvação, porque as bases da salvação Jesus lançou lá atrás. Crê em mim, será salvo. Ponto. Agora, Paulo não está falando de salvação. Paulo está lançando os alicerces da fé. Então, salvação, se você puder, repita comigo só para ficar claro. A salvação, ela tem um caminho. Paralelo a ela, a fé. É como se fosse uma rodovia. Você tem uma faixa, tem a do meio e tem a outra. O ideal é correr todas as vias juntas. Por isso que Tiago vem falando tanto sobre o desenvolvimento da salvação. Mas existe aqui uma percepção clara de que a salvação não está atreladamente com a sua construção de fé. Mas galardão sim. Então ele começa a falar, aquele que constrói a sua vida com ouro, prata e pedras preciosas, tem um galardão para você. Se por acaso você não é isso, tem a sua vida construída com feno e palha, não estou falando de galardão mais, mas fica tranquilo que você vai ser salvo. Ou seja, você vai ter acesso. O não tem a ver com somente acessar. O galardão tem a ver com acessar e ir para a área VIP. O galardão tem a ver com, literalmente, aqui é figura de linguagem, tá bom? Vamos considerar que Jesus está aqui onde eu estou. Ter acesso é acessar, passou do portão para dentro. Está lá no banheiro, está ali fora, ok? Galardão são esses que se assentam acerca de Jesus. Ou algo parecido com isso. É bem grotesco o exemplo, mas é só para a gente entender que acessar é uma coisa. De repente quem está lá no banheiro está me ouvindo, mas não está me vendo. Não está tendo clareza sobre o que eu estou falando. Está se esforçando para ouvir. Ou qualquer barulho já tira a atenção dele. Então, todos nós, irmãos, como humanos e pecadores, sim ou não? Essa é uma afirmação bíblica, tá bom? Não sou eu que estou te acusando de nada. É uma afirmação bíblica. Que nós somos homens, pecadores, em algum momento nos destituímos da glória de Deus. E se alguém afirma que não tem pecado, está mentindo. Pronto, essa já é uma afirmação. Essa também já é a condição do humano. Então, consciente dessa condição, dessa guerra que existe dentro de nós, entre carne e espírito, e essa guerra não acaba até que Jesus nos busque, ou que a gente vá até Ele, essa guerra não acaba. Então a vida de todo cristão é equilibrar pratos. Lembra aquele rapaz do circo que ficava com as varetinhas equilibrando o pratinho? Isso é a vida cristã, necessariamente. É o esforço que todo homem faz para não deixar o prato girar. Aí você fala, mas na graça não tem esforço. A gente precisa revisar esse conceito. Vamos lembrar, quantas vezes Deus afirma, achegai-vos a mim e eu? É um caminho que muitas vezes ele é de 50% e 50%. O meio é essa mesa. Então Deus vem até a mesa de lá e eu chego até a mesa aqui para poder jantar com Ele. E muitas vezes a gente erroneamente entende que por conta da graça eu posso ficar lá fazendo o que eu quero. E Deus aqui me esperando para jantar. E Deus vai ficar, filhinho, querido, lindo, por favor, vem jantar. Isso acontece lá em casa direto com a minha filha mais velha, né? Filha, deixa esse celular, desliga esse YouTube Kids, vem jantar. Ah, já vou, pai. E filha, segundo aviso, né? No terceiro, amigão, não tem mais nem palavra. Já é uma voadora da onde eu tô. E nem viu de onde veio o tiro. Na hora que veio, já catei pelo cangote, já levei, já sentou, já foi. Pá!
Eu não estou nem falando que é a melhor forma, mas enfim, tem hora que a gente também haja paciência, sim ou não, pais? Né? Esses dias eu vi um meme do YouTube ou de rede social, a mãe que eu desejaria ser, aí tem lá aquela mãe típica europeia, né, servindo bolo, chá. A mãe que eu sou, aí era a foto da mãe do Chris, a Rochelle, sabe? Gritando, vem aqui, moleque! Porque esses são os desafios das famílias modernas mesmo, não tem como. Mas muitas vezes a gente tem essa visão de Deus infantil, de que a graça é aquilo que o tempo inteiro faz Deus ficar mais filhinho, você é o meu escolhido. Filhinho, você foi no congresso de missões. Filhinho, você batizou. E a gente tem essa falsa ideia de que Deus vai ficar o tempo inteiro me tratando com mimimis. Com fraldinha Pampers. Bichão, Pampers é caro. Não dá pra gente sustentar um filho de 30 anos usando Pampers. Não dá. Tem uma hora que Deus tem que ir lá, catar o seu YouTube Kids e te dar um pescoção, pegar o seu celular, tacar no chão, essa porcaria, pá! É peça para um lado, carcaça para o outro. Fala, velho, se toca, vem aqui, bora. O que você está fazendo aí? A mesa é aqui. Estou parado aqui 30 minutos esperando, meia hora, uma hora. Está achando que é o queridinho de Israel, né? Só ele é a promessa, ele é o Isaac do mundo. O Isaac da igreja é ele. Se ele não vir, não tem nem culto. Né? Ô Isaac da igreja, levanta aí, velho. Na boa. Vem até a mesa. Cresce. Vem até a mesa. Quantas vezes a gente não toma umas dessa? Quantas vezes? Então é muito importante a gente conseguir ter um conceito e uma vida equilibrada em Cristo, a ponto de saber o que cada momento está exigindo. Existem momentos que a gente cansado, fadigado, literalmente corre para o braço e só recebe abraço, carinho e aconchego. Mas a vida não é isso. Segunda-feira tem que acordar e trabalhar. Final do mês tem que pagar a conta. A gente precisa sim usufruir do colo, do carinho, mas a segunda-feira a gente tem que arregaçar as mãos e trabalhar. E aí, Jesus, para onde a gente está indo? O que a gente precisa fazer? Qual é o preço a ser pago para a gente conseguir isso daqui, Senhor? Por onde eu começo? Como que nós reconstruímos essa boa obra como um só homem, como um só corpo? Como que nós nos santificamos como um só homem? Por onde a gente começa a pedir perdão, se arrepender, ajustar as coisas, entender que nós não somos mais crianças e partir para o que está adiante. Então isso é algo que eu percebo a todo tempo. E é cíclico. Aconteceu com Israel diversas vezes. Eu estou falando do período que eles foram cativeiros em Babilônia. Mas, gente, e o cativeiro durante o Egito? E o cativeiro durante o período assírio? Se tem alguém que demorou, ou que talvez demora até hoje, para conseguir amadurecer em relação àquilo que se diz professar a fé, é esse povo Israel. Você tem noção do que nós representamos para um judeu? Se o judeu não queria falar com alguém de Samaria, que estava ali do lado, nós virarmos para um judeu e falar que eu sou herdeiro da promessa de Abraão? Eu, como igreja? Você é. Alguém já te falou isso, não? Vós, pois, sois geração eleita. Lembra disso, gente? Está lá na Bíblia. São afirmações que para um judeu isso é o cúmulo. Como assim? Você não tem sangue azul, Tiago? Tem cara, né? Com esses olhos nórdicos. Mas você... Aí vai ver, você é judeu, né? Fala, não, tudo bem, meu, sou judeu. Para o judeu isso é o cúmulo do absurdo, irmão. Que nós como igreja tenhamos salvação. Nós éramos gentios. Que era o Brasil naquele período, gente. Que era essa terra. E nós hoje temos a posse legal. Jesus assinou teu passaporte, carimbou dizendo, está assinado, Tiago. Conto com você para essa boa obra. Você tem a opção de escolher, quer ser ouro, quer ser pedra preciosa, ou você quer ser feno e palha. Irmãos, de verdade, todos nós passamos por momentos da vida, e eu já mencionei isso várias vezes, mas a verdade é que nós sabemos quem nós somos.
Nós sabemos quem nós somos. Só você sabe quem você é. Só você sabe o que está dentro da tua cabeça. Só você sabe o que está dentro do teu coração. E é por isso que esse é o tipo de momento que não tem como a gente terceirizar a construção da nossa vida. Ah, mas porque aquele pastor me fez isso, porque aquela profecia me falou aquilo. Irmão, a vida é sua. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Se existe algo que nós não podemos terceirizar, nós terceirizamos a nossa salvação. Que quem deveria morrer lá para ser salvo era eu. Eu terceirizei. Mas a minha fé não dá para terceirizar. A forma como eu uso a fé para construir a obra da minha vida, não dá para terceirizar. A esposa não pode terceirizar para o marido não pode terceirizar para a esposa. O filho não pode terceirizar para a mãe não pode terceirizar para o filho. Não tem como. É óbvio que como família temos um chamado, temos um propósito, está tudo bem, mas isso é uma decisão pessoal. E isso não depende do coletivo, isso depende de você. Irmãos, de verdade, vivemos, na minha opinião, uma das piores guerras da história, que é a guerra ideológica. É a guerra ideológica. Nós somos bombardeados o tempo inteiro por tudo e todos. O mundo hoje acredita em pozinho de pirilim-pim-pim. Vocês sabem que é o pozinho de pirilim-pim-pim? Sabe não? Você não? Pergunta, sério. É uma porção mágica. Porção mágica para os relacionamentos, porção mágica para o estudo, porção mágica para ser profissional. Fiz um curso técnico ali, sou especialista nessa área. Conheceu a fulana ontem, é o amor da minha vida. Se ela não existir, eu morro. Conheci o rapaz ontem, é o meu melhor amigo da minha vida. Nunca tive um amigo melhor que esse. O que seria da minha vida se eu não tivesse essa amizade? Nós vivemos um momento de tanta vulnerabilidade humana, que de verdade eu percebo que nós temos nos inclinado muito mais pelas coisas que nós temos afeto, que nos parecem afetivas, do que para as verdades de Deus. Porque isso não é pozinho de pirilim-pim-pim, isso é uma construção de vida. Isso é uma construção diária. Isso não é um bom hábito para ser feliz. Não é um bom hábito para ter a minha vida transformada. Não é um manual de autoajuda. Isso é um mapa de construção de vida. Então eu gostaria de te convidar mesmo nessa manhã a rever os fundamentos da tua fé. E eu gostaria de te convidar a essa reflexão. Talvez você precise ficar em pé, talvez você precise se afastar um pouquinho de quem está do seu lado para você conseguir ter uma conversa um pouco mais franca com o Senhor, sem que a pessoa que esteja do seu lado fique te avaliando ou escutando tua oração. Mas eu gostaria de fazer esse convite. Quem quer, junto comigo, fazer essa autoanálise sobre a própria construção de fé? Eu gostaria que você levantasse a tua mão ou você se colocasse de pé. Amém? Amém? E para evitar então que a pessoa do seu lado ouça você, porque eu acho que isso é muito pessoal, eu vou convidar você a se afastar um pouquinho dessa pessoa. Ou de quem está bem perto. Pode se afastar, irmão, mesmo. Isso, fica numa distância aí que você possa abrir o teu coração e não tenha temor de falar algo e alguém te ouvir. Amém? Propositalmente eu não vou pedir que ninguém toque nada, não vou pedir uma música calma. São decisões que você precisa olhar para a tua vida hoje e decidir. Talvez você não vai sair daqui decidido porque são áreas muito complexas, mas você vai sair daqui consciente de que você em algum momento vai ter que tomar decisões importantes para que você retome essa área da tua vida, o controle, e tenha governo, identidade e autoridade. Sem esse tripé, eu consigo te adiantar que você não vai conseguir ter uma vida com recompensas e galardões. O máximo que você vai ter é a salvação. E isso é pouco, irmão. Não basta acessar a Disney, tem que entrar nos brinquedos, tem que curtir tudo que tem lá.
Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me incluo 100% junto com a tua igreja nisso. Incluo a minha casa, oro em favor da minha esposa, dos meus filhos, mas olho para o Senhor como indivíduo, como filho, como Darlan, como homem. E te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, não me deixe construir uma obra falha, vazia, fútil na tua presença. Senhor, não me permita que diante de tantos acontecimentos históricos, diante de tantas promessas, que diante de toda a tua boa obra na cruz eu seja apenas um espectador e não uma boa ovelha, ou seja, um homem a qual o coração não está inclinado às suas verdades, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, me ajuda, Espírito Santo, a revisar os fundamentos da minha fé, aonde eu dedico o meu tempo, o conhecimento, qual a atitude e o coração, qual é a disposição do meu coração para com a igreja do Senhor, para com a tua obra. Deus, qual o amor, qual o zelo eu tenho, as coisas que o Senhor tem amor, as coisas que o Senhor tem zelo. Jesus Cristo, Deus, não permita que meu coração seja um coração secular, inclinado às tendências globais, inclinados àquilo que a mídia diz ou o mundo, mas permita que o meu coração seja um coração inclinado ao Senhor. Um coração fundamentado naquilo que eu ouço no secreto. Um coração fundamentado naquilo que eu leio na palavra, a cada meditação, a cada estudo, a cada culto, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, clamamos diante do Senhor. São contextos diferentes desse período do exílio, mas muitos de nós vivemos exílios emocionais, exílios espirituais, distantes da tua presença, distantes do calor do teu Espírito, distantes de ter um pensamento como são os seus, pensamentos de paz, de prosperidade, de justiça. Em nome do Senhor Jesus, quebra, Deus, em nós, quebra em mim um coração medíocre, distante, um coração vazio e raso, duro. Em nome de Jesus, Senhor, estende as suas mãos nessa manhã e nos toca de uma forma poderosa. Não há música, não há teatro, não há drama. O que há, Senhor, é uma atitude nossa de reconhecer diante da tua presença que dependemos do teu Espírito, que dependemos do teu amor, dependemos do teu poder. Para essa palavra dependemos do teu toque, da tua habilitação. Por isso, em nome de Jesus, visita-nos com a tua glória. Tal como o Senhor visitou o templo de Salomão, tal como a sua glória encheu o templo de Zorobabel, enche a nossa vida com a tua glória. Enche a minha vida com a tua glória, Santo Deus. Nos encontra domingo, Senhor, às 11h13, com o coração disposto ao Senhor. Nos encontra nesse lugar, Deus, abertos a ser enchidos pela tua presença, pela tua glória, Deus. E que essa glória produza em nós transformação, um coração sensato, humilde, quebrantado, orientado às tuas verdades, Deus, inclinados ao Senhor e à tua boa obra em nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, passe os seus olhos e nos encontre nessa manhã. Nos encontre nesse dia de ceia, na qual nós celebramos a tua vida. Encontra-nos nesse lugar. Aleluias. Amém, igreja? Eu creio piamente que essa palavra, que não tem a ver com ministração, só tem a ver com a palavra dele e com aquilo que ele quer fazer conosco nessa manhã, tem a ver com ativação na sua vida, tem a ver com você entender que os seus próximos dias são dias de meditar nessa palavra, são dias de conseguir ter tomadas de decisões, sabe? Eu tenho certeza certeza absoluta do que ele está fazendo conosco nessa manhã. Então não se surpreenda se no decorrer das próximas semanas, meses e anos, a sua vida comece a tomar um rumo que talvez você não imaginou, ou um rumo que você se afastou, porque uma vez que a gente se abre para aquilo que ele tem para fazer em nós, ele vai fazer, com toda certeza. Amém? Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo, declarar que você é bênção,
Você é bênção, você é escolhido, você é chamado, você é amado. E isso não é uma palavra de motivação, isso é uma verdade bíblica. Isso é uma verdade imutável. Aceite você ou não, você é isso. E essa bênção vai te perseguir por onde você for. Ela vai te cutucar aonde você estiver, até que você esteja no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Amém? Obrigado.